Alô, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor. Nosso desejo é que tudo esteja bem na sua casa, que todos estejam bem com saúde, e nós desejamos te cumprimentar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e queremos te convidar para continuar conosco nessa série de estudos dos fundamentos bíblicos da família. Meu nome é Edmilson Duarte, para você que não me conhece. Nós somos lá da Igreja Batista da Folha 32 e queremos te convidar para que assista esse estudo até o final, e com certeza ao final o nosso Deus estará falando ao seu coração, né? E te agradecer por estar nos acompanhando nesse canal do YouTube, até que nós possamos voltar. Estamos prestes a voltar lá para o nosso templo, mas até então nós estaremos transmitindo aqui via este canal do YouTube. Espero que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa te conceder graça e que nós possamos ser edificados nesse estudo dessa manhã, né? Nós vamos, na nossa lição de hoje, a nossa lição de número 14 dessa série de estudos. Nós hoje vamos aprender a falar e ouvir, né? É um grande desafio. Eu espero que esse estudo, que você aprenda da mesma maneira que Deus falou no meu coração, Ele possa falar o seu também. E eu quero te convidar para que você abra sua Bíblia aí no livro dos Salmos, né? E te dizer que a Bíblia é o único livro que o autor está presente. Aproveita essa oportunidade de ter o autor junto com você aí para fazer essa leitura. E eu quero te convidar para que nós abramos no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo 14, do verso 1 até o 3, e eu vou ler com você nessa tradução aqui da Nova Versão Internacional. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O verso 2. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. O 3. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Com esse texto, eu vou te convidar para que nós possamos refletir na palavra do nosso Deus. E o nosso objetivo hoje é tentar discutir com você a arte da comunicação. De que maneira, né? Nós precisamos entender a arte da comunicação na família da seguinte coisa: a arte da comunicação esposo e esposa, né? Pais e filhos. Nós vamos aprender a falar e ouvir, e nós vamos aprender com os exemplos de Jesus, ok? E aí eu quero compartilhar com você esse texto, perdão, e esse texto aqui dos 4 ouvintes, ele tem como referência a parábola do semeador. Eu gosto muito desse texto, e queria convidar você que depois você abrisse lá, todos os 3 evangelhos contam a parábola do semeador. Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8, a parábola do semeador. Muito interessante a palavra de Jesus a respeito dessas 4 personalidades. E aí eu vou primeiro te apresentar aqui a questão dos ouvintes. O primeiro dele, o distraído. Quem são os distraídos? São aqueles que estão e não estão ao mesmo tempo, pois ainda estão à beira, não se decidiram, gostam de ir à igreja, até ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Esse é o distraído. O temporário. Como é que é o temporário, né?
O temporário, esses são os 4 tipos dos ouvintes, né? Como é que é o segundo, o temporário? É aquele que muitas vezes não preserva a mente, onde a palavra recebida é facilmente esquecida. Não tem a raiz como base para enfrentar os dias maus. Esse é o segundo, é o temporário. E aí nós temos o terceiro, que é o materialista. Como é que é o materialista? É aquele que até gosta de ir à igreja, crê verdadeiramente em Deus, mas durante a sua caminhada começa a perder o foco pelos cuidados dessa terra. Enxerga o Senhor como um meio para alcançar objetivos pessoais, não conseguindo gerar bons frutos. A parte que caiu entre os espinhos são sufocadas pelos cuidados das riquezas, dos deleites desta vida. E o quarto tipo de ouvinte é o prudente. Como é que é o prudente? É aquele que mais agrada o coração de Deus, porque ele prepara o seu coração e o seu espírito adubando, regando muitas vezes com lágrimas, é atento às palavras liberadas do altar, preserva sua mente com orações e consagrações, está no centro da vontade do Senhor, tomando a causa do Evangelho, negando-se a si mesmo, tomando posse da palavra e aplicando-a em sua vida, gerando bons frutos com perseverança, com insistência. Então esse é o quarto, é o prudente. É muito parecido com a parábola do semeador, né? Você pode ler, é muito interessante, você pode ler lá em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8, que você vai saber acerca da parábola do semeador, né? O que Deus nos falou lá em Gênesis, né? Olha só, se lembrarmos como as palavras de Deus tomaram a forma de decretos poderosos que causaram eventos e até mesmo trouxeram coisas à existência, isso está lá em Gênesis 1:3, e de número de vezes que aparece em Gênesis a exposição, e disse Deus, poderemos valorizar a importância que tem para o cristão a questão de comunicar-se bem. Esse é o foco do nosso estudo hoje. Te orientar, compartilhar com você de que maneira nós podemos nos comunicar bem, clareza da comunicação, principalmente segundo a vontade de Deus, né? Então, como é que é isso na comunicação de Jesus? Vamos aprender na comunicação de Jesus. Nós vivemos, né, o autor tem nos ensinado e vai nos ensinar ao longo dessa lição, que nós temos mergulhado em um contexto muito comunicativo. Jesus, ao afirmar, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai, está lá em João 14:19, né? Isso de que maneira, né? Isso irá nos demonstrar que Deus Pai se revela, Ele se expressa e Ele se comunica na pessoa do Filho. Então, o tema principal da nossa lição hoje é de que maneira nós nos comunicamos na família, marido, esposa, filhos, como é que nós comunicamos, e isso é o principal objetivo de Deus, que haja uma comunicação clara entre nós. E ele nos ensinou isso, Deus lá de Gênesis, porque repetidas vezes em Gênesis está lá escrito, e disse Deus, uma forma de comunicação, e Deus ele é muito objetivo, ele é claro na sua comunicação, e ele usa as metáforas, ele usa a linguagem contemporânea, ele falava com o pescador de pescaria, ele falava com o fazendeiro da fazenda, ele falava com os reis na linguagem dos reis. Então nós vamos aprender com o nosso Deus hoje a objetividade da comunicação, clareza da comunicação, para que ele possa se fazer entender, e é isso que ele espera de nós, né? E aí é o seguinte, por sua vez, Jesus é a palavra encarnada, né? É o verbo feito carne. E o que a gente aprende isso aí? Quando ele diz que
Jesus é a palavra encarnada, o verbo feito carne, o que ele está querendo nos dizer isso? Ele está querendo nos dizer o seguinte, que a mesma coisa, né, de Jesus como a palavra encarnada, o verbo que foi feito carne, porque o que nós aprendemos com isso? Que se a gente imaginar que na frase o verbo é quem dá ação, é quem dá movimento, então nós vamos entender que Jesus é quem dá movimento a essa palavra. Jesus, né, é a palavra encarnada, né? Jesus comunicou-se com os homens da sua época, cada qual com sua palavra, cada qual com sua linguagem, cada qual no seu contexto. Jesus foi muito objetivo na sua linguagem, é isso que ele espera de nós. Clareza nas comunicações, né? Para que não fique alguma coisa subentendido ou mal entendido, né? E aí a gente aprende também com Jesus uma forma exemplar para cada um de nós através da clareza da comunicação de Jesus. E Jesus também, ele se comunicava da seguinte maneira, a gente pode aprender aí nesse quadro, né? Ele usava um local e um momento apropriado para falar. Jesus escolheu hora e local apropriado para se comunicar. De repente, nós, ao nos comunicar, às vezes a gente não observa a hora, não observa o local, não observa o assunto. Então, nós precisamos aprender isso com Jesus. Uma outra coisa, nós precisamos dar atenção ao interlocutor, né? Jesus dava importância, ele falava, mas ouvia, dava oportunidade, ele queria saber o que é que as pessoas estavam esperando dele, qual eram as expectativas, né? Comunicar dialogicamente, né? Jesus interagiu, entreteve conversações, não é monólogo, você fala da oportunidade também da pessoa falar, não é o monólogo. Nós aprendemos com Jesus que nós precisamos saber ouvir, né? Jesus ouvia atentamente as pessoas, e o mais fantástico de Jesus é que ele falava na linguagem das pessoas, sem firula, sem rodeio, era muito objetivo, claro na sua comunicação, né? Respeitar a natureza do interlocutor. Jesus fez a abordagem conforme a natureza de cada um. Ele falava na linguagem do pescador, ele falava na linguagem dos reis, ele falava na linguagem das autoridades. Então é preciso nós falarmos, comunicar com clareza, e esse é o objetivo da nossa lição, né? Jesus fazia perguntas às pessoas, perguntas que ele já sabia a resposta, mas ele fazia perguntas, né, para atrair a atenção e estimular o entendimento. Ele fazia perguntas que ele já sabia a resposta, mas era para ele gostava, ele tinha o hábito de ouvir das pessoas. Isso é muito importante. E nós aprendemos com Jesus também a capacidade de ser claro, né? Ele usava ilustrações, se fosse necessário, para que as pessoas pudessem entender. E está aí as parábolas contavam e davam exemplos, e eu dei um exemplo, uma parábola lá, a parábola do semeador. É fantástico quando ele contava e exemplificava as pessoas para que ficasse claro o entendimento, né? Comunicou-se com todos, não fazia distinção de ninguém, se era pobre, se era rico, se era gente comum, gente do povo, autoridade, né? Não fez diferente, não se comunicava com todos sem distinção. E o que é mais fantástico que a gente aprende com Jesus é a capacidade de ser objetivo. E para ser objetivo, ele usava as escrituras, né, como para ser bastante objetivo, né? E na maneira de ser prático, né, ele ia diretamente no princípio fundamental, aquilo que ele queria atingir, né? E ele ia com praticidade para atingir o objetivo desejado. É o que a gente aprende com Jesus. E aí nós precisamos entender também o seguinte, que em toda comunicação
logicamente, para que haja uma comunicação, tem que ter o emissor e o receptor, aquele que fala e aquele que ouve, e só que no meio desses dois aí, do emissor e do receptor, existe sempre pode existir alguma coisa que seja ruído, né? E o que são os ruídos? O ruído é tudo que atrapalha a comunicação. Um ruído é alguma coisa que impede que você entenda a essência, que você entenda literalmente aquilo que está se falando. Então, acerca do ruído, nós queremos compartilhar com você o seguinte: o que são os ruídos? O ruído na comunicação nada mais são do que qualquer elemento que interfira no processo da transmissão de uma mensagem de um emissor para um receptor. Os ruídos podem ser resultados de elementos internos ou externos, tipo, você está falando, a pessoa está prestando atenção em outra coisa, você está falando com uma pessoa, ele está olhando para o lado, você está falando, outra pessoa está falando junto. Então, o que esses ruídos, eles interferem na comunicação, porque às vezes te impede de captar a essência, captar a informação principal. E às vezes esses elementos eles são internos ou externos e você acaba não entendendo o que seja a comunicação, e isso pode ser ruim, você pode ter um entendimento errado daquilo que foi comunicado. Então esses ruídos, nós precisamos entender como ruído tudo aquilo que impede que eu tenha a clareza daquilo que foi comunicado, né? E aí nós temos a comunicação entre marido e mulher. Como é que isso pode ser na prática, né? O ruído afetando a comunicação lá entre marido e a mulher, né? Nós normalmente comunicamos por palavra, ações ou comportamento. Comunicamos por palavra, ações e comportamento. Depende da percepção, depende da percepção que temos das pessoas e do mundo. Depende de como seja isso, qual é a minha percepção, qual é a sua percepção que nós temos das pessoas e do mundo, né? O que a pessoa está comunicando, como interpreto e vejo, o que gostaria de comunicar. Então, assim, nós comunicamos através de gestos, de ações, de palavras, e isso vai depender muito de como a pessoa está captando aquela mensagem, né? E aí a gente pode entender que o ruído ele é muito prejudicial à comunicação. Você pode estar tentando transmitir uma coisa e a pessoa esteja entendendo outra de outra forma, né? Nós comunicamos através das emoções, né? As emoções elas afetam a comunicação. De que maneira, né? Nós precisamos entender que nós lidamos com emoções, né? Lidar com emoções requer sabedoria. Excesso de reclamação desgasta, silêncio exagerado também desgasta, e o grande problema da comunicação é aquilo que não é dito, às vezes é deduzido, e quando a pessoa deduz, não necessariamente deduz aquilo que você gostaria de comunicar a ela. Então nós precisamos entender o seguinte, que as emoções elas afetam as comunicações. Excesso de reclamação desgasta, silêncio exagerado também não é ruim, e o que não é dito é sugerido. A gente não deve, o silêncio não deve deduzir as pessoas aquilo que a gente está pensando. O desafio é que você consiga comunicar com clareza, né? Como é que é essa comunicação? Nós estamos vendo aí entre esposa e marido, entre homem e mulher, e como é que é entre pais e filhos, né? Essa comunicação entre pais e filhos. O ideal é que ela seja um diálogo e não um monólogo, né? Só o pai fala, os filhos também precisam ter a oportunidade
de falar, né? O ouvir, o autor vai nos ensinar isso aí com muita clareza, e eu achei muito bacana, porque o ouvir não é o único processo de aprendizagem. A gente vê mais para frente que o melhor processo de aprendizagem é o exemplo, né? A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Ouvir não é o único processo de aprendizagem, né? Os pais, eles precisam ser mediadores no processo de construção de pensamento dos filhos. Você precisa entender quanto a importância que os pais exercem na construção dos pensamentos dos filhos. Você precisa ser mediador nisso, né? E isso são sentimentos que eles são carregados de afeto, né? Daquilo que nós ouvimos. Nós precisamos da necessidade de expressar esse resultado por conta da nossa singularidade. É interessante essa questão da singularidade, porque Deus, como nos fez únicos, nos fez singular, cada um de nós tem percepção diferente das coisas. Nós, às vezes, somos, pelo mesmo objetivo, nós somos motivados de maneira diferente. Então, isso faz de nós seres singulares, seres únicos. Então, nós reagimos de forma diferente, né? Então, cada um de nós tem sentimentos e tem pensamentos próprios. E nós precisamos aprender a construir isso na vida dos nossos filhos, né? Como é que isso se dá, né? Essa comunicação de forma mais afetiva, né? Qual que é? Nós somos tomados por reações distintas para cada ocorrência. Qual é a nossa reação quando um filho nos abraça ou quando ele nos aborrece? Quais são as nossas reações? Nós reagimos de maneira diferente, maneira distinta, né? Nós precisamos aprender em todas as nossas relações, nas relações interpessoais, que nós precisamos focar nas atitudes e não nas pessoas. É aquilo que elas fazem e não nas pessoas, né? O erro fundamental é quando nós qualificamos uma pessoa como você sempre ou você nunca. Então, nós precisamos aprender a focar nas atitudes e não nas pessoas e orientá-los, né? Principalmente aí no trato com nossos filhos, orientarmos a agir de forma diferente, mas sempre estimulá-los. Não focando nas pessoas, mas sim nas atitudes, né? A palavra do Senhor lá em Efésios 4:29, ele nos orienta o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover e edificar, para que dê graça aos que ouvem, né? Nós possamos edificar na vida da nossa família, dos nossos filhos, da nossa esposa, né? Ainda como entre pais e filhos, né? A imitação é a mais eficiente forma de aprendizagem. Quando nós costumamos dar aos nossos filhos bons exemplos, eles aprendem com mais facilidade. A imitação é a mais eficiente forma de aprendizagem. E aí a gente percebe o seguinte: o que os filhos veem nos pais comunica a eles, né? Isso, na verdade, é o seguinte: os nossos exemplos é um mundo de referência, porque eles vão aprender através dos nossos exemplos aquilo que ele vê, o nosso procedimento em casa. É um mundo de referência sobre a vida, sobre valores, sobre princípios, né? Aí o grande questionamento é o seguinte: nós estamos edificando na vida dos nossos filhos? Esse que é o grande questionamento. Você tem edificado na vida do seu filho? Nós estamos edificando na vida dos nossos filhos? A imitação é a forma mais eficiente de aprendizagem. Você tem construído
na vida do seu filho ou você tem desconstruído, né? Se nós precisamos fazer uma análise, né? O que ele tem visto em nós? Ele tem visto bons exemplos, ele tem visto uma maneira agradável, ele vê em nós o temor do Senhor. Seu filho tem te visto lendo a Bíblia, seu filho tem te visto orando e apresentando a família, a vida a Deus, né? Então nós precisamos entender isso, que nós precisamos arrastar pelo exemplo, né? Isso é uma questão muito, muito importante, uma questão fundamental, que a oportunidade de edificarmos na vida dos nossos filhos através do exemplo. E a nossa lição é uma lição muito clara, muito objetiva, né? E eu queria deixar para você aí para a sua aplicação pessoal, a seguinte questão: é preciso que tenhamos pensamentos altos, levando todo o nosso pensamento cativo à obediência a Cristo. E eu quero deixar para você, para sua aplicação pessoal, 2 textos aí. O primeiro de Colossenses, no capítulo 3, versos 2, que todos nós que mantenhamos o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas, que nós possamos pensar nas coisas positivas, naquelas que agregam valor para nós, né, coisas do alto. E o verso 8 do mesmo capítulo de Colossenses diz o seguinte: mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Então, era basicamente isso, deixar aí para sua reflexão e aplicação pessoal. Nós estamos chegando ao final desse estudo e espero que ele tenha sido agradável a você, né? E que você tenha se edificado na palavra do Senhor, na forma clara de se comunicar. Não deixe coisas subentendidas, tenha clareza nessa comunicação. Tem dificuldades, peça a Deus que Deus nos dá clareza, nos dá sabedoria, para que nós possamos nos comunicar com a nossa família, marido, esposa, pais, filhos, na comunidade onde você está inserido. Não deixe que a dúvida ou que a falta de comunicação leve as pessoas a deduzirem aquilo que você queira falar. Seja claro na sua comunicação, claro e objetivo, de maneira inteligência. Eu tenho dificuldade de me expressar. Peça a Deus, Deus vai te dar a orientação, e não é porque usamos palavras simples que somos menos comunicativos. O importante, Jesus usava palavras simples, falava com cada um dos seus interlocutores numa palavra clara, de forma objetiva. Não é porque você saiba palavras bonitas, difíceis, isso não garante para você uma comunicação clara. Seja simples, objetivo, que nós possamos aprender isso com Jesus. Jesus não tinha firula, ia direto no ponto, se fazia entender, dava exemplos relativo à época, né? Então, isso é muito importante, né? Nós estamos chegando ao final desse tema. Eu quero te convidar, no nosso próximo domingo, nós vamos ter a nossa lição de número 15, e nós estamos aí prestes a escolher a nossa próxima literatura, né? Na lição de número 15, no próximo domingo, nós vamos falar acerca do tempo e a família. Como você tem investido seu tempo na sua família? Você tem priorizado? O que tem sido prioridade para você? Nós vamos falar da sua agenda. Que parte do seu tempo você tem dedicado à família, né? O tempo para você é uma dificuldade? Nós vamos ver isso aos olhos da Bíblia no próximo domingo, ok? Eu quero agradecer você estar conosco até esse final. Quero desejar que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor, que o Senhor acampe os seus anjos ao seu redor onde quer que você esteja,
te livre de todo mal e te abençoe, te dê um início de semana na sua presença, que você seja poderosamente abençoado por Ele. Fique em paz, fique na paz do Senhor, graça e paz, até o próximo domingo, muito obrigado, Deus abençoa, tchau.